Abacuque, ele começa o primeiro capítulo indignado. Ele começa o primeiro capítulo, para não dizer a palavra, revoltado com Deus. Ele começa brigando com Deus. Depois eu vou te falar para você ler lá. Logo no versículo 2 ele fala assim: até quando, Senhor, eu clamarei a ti e tu não me escutarás? Eu gritarei a ti violência e não salvarás? Por que, no versículo 3, por que, Senhor, fazes ver a iniquidade e a opressão? Então Abacuque está reclamando com Deus, porque Abacuque está vendo violência, injustiça, corrupção, a maldade acelerada, a maldade em crescimento. Qualquer semelhança nos dias de hoje é mera coincidência, que eu estou falando daquela época. Que tem hora que a gente assusta com a maldade, tem hora que a gente assusta com as injustiças que se acontecem nos dias de hoje. E nessa época Abacuque estava vendo o povo de Deus padecer, os ímpios prevalecendo sobre ele. Sabe o que mais incomodava Abacuque? O silêncio de Deus. O silêncio de Deus. E ele grita pela injustiça: Deus, como que o Senhor permite tudo isso? Ele questiona: Deus, como é que você permite o ímpio prevalecer sobre o justo? Deus, como que pode? Você não vai fazer nada. Você não está vendo? Muitas vezes, nós mulheres também passamos por isso. Talvez você não tenha coragem, o temor te segura, de não pressionar Deus, colocar ele contra a parede, igual Abacuque fez aqui no início do capítulo. Mas você tem que falar: Deus, você não tem visto o que está acontecendo? Tanto na economia, na política, no judiciário, na nossa cidade mesmo. Por que não dizer até no meio cristão? Tanta coisa errada, tanta quebra de princípio. E você tem que falar: Deus, cadê? Cadê o Deus dos meus pais? Cadê o Deus da Bíblia? Cadê, Senhor? Às vezes a gente clama pelos nossos filhos e a gente não vê a mudança neles. Às vezes a gente clama por um casamento e não vê resposta. Às vezes você pede justiça e parece que está demorando. E você fica: Deus, e agora? Até quando, Deus? Até quando, Deus? E como Abacuque, você começa a questionar a soberania do Senhor, a vontade do Senhor, o tempo do Senhor, e entra num lugar de murmuração e reclamação. Mas algo que eu aprendo aqui com Abacuque, ainda nesse primeiro capítulo, ele levou a indignação dele para Deus. Ele não levou para longe de Deus. Tem mulher que se cala. Tem mulher que às vezes não se sente nem digna de falar com o Senhor e não apresenta para Ele, né? Não ora, não entrega para Ele as suas petições. Mas tem mulher que murmura para todo mundo, que não pode encontrar alguém que está falando. Ah, mas meu marido, porque você não sabe o que eu passo. Ah, mas é a economia, minha vida financeira, você não sabe como é que está meu negócio. Ah, mas você não acredita. Eu ensinei, eu disciplinei, eu ensinei aquele menino no caminho do Senhor, agora você não acredita o que está acontecendo. Vai até para as redes sociais. Ah, sabe o que fizeram comigo? Estou aqui, para falar para você. Olha que absurdo que fizeram comigo. Reclamando para todo mundo. Até para quem que ela não conhece, né? Porque as redes sociais alcançam até quem não conhece. E eu vejo que Abacuque foi falar com o Senhor. E no capítulo 2, vem a resposta de Deus. Aí você pensa: não, Deus vai falar, né? Que vai libertar o povo. Que isso tem um tempo determinado para todas as coisas. Mas não foi assim.
Deus responde a Abacuque no capítulo 2, mas não como ele esperava. Ele diz: Abacuque, eu vou levantar os caldeus. Os caldeus é um povo muito mais severo, perverso, maldoso. E ele vai disciplinar Judá. E vocês serão escravos na Babilônia. E nós sabemos que depois o povo de Deus vai lá, né? Os judeus vão lá ser escravos na Babilônia. E daí a gente pensa: ah não, Deus, como diz a pastora Márcia, você está de brincadeira. Ah não, Deus, você está de brincadeira. A situação vai piorar. Eu já não consigo, Deus, ver as coisas desse jeito. A gente pensa, a situação vai piorar. Aí Abacuque, Deus fala para ele no versículo 4, a segunda parte: mas o meu justo viverá pela fé. Repete comigo: mas o meu justo viverá pela fé. Que jeito que você está vivendo? Você está vivendo por tudo que você está vendo? Como Abacuque, as circunstâncias, tudo contrário? E você está vivendo e só falando: é porque, pastora, você não sabe, tá assim, e aí você fica. Ou você está vivendo firmado no Senhor, no Deus da sua salvação, o Deus que já te tirou do lamaçal do pecado, o Deus que te escolheu, te trouxe aqui. Porque se você chegou até a casa do Senhor, foi porque o Senhor te trouxe, e você não está percebendo o seu valor, a sua importância. Quantas mulheres estão perdidas nesse momento? Às vezes estão em casa agora chorando, depressiva, clamando, porque não aguenta mais. Até quando, Deus? E esse convite não chegou até elas. Mas você vive pelo que você crê e não pelo que você vê. Eu vivo pelo que eu creio. Amém, mulheres? Amém. Alguma de vocês já recebeu um não de Deus? Eu já recebi. E muitos não de Deus. E tem hora, não é difícil, né? Tem hora que a gente está fazendo, parece que tudo certinho. Porque parece que o pior é o nosso senso de justiça, né? De perfeição. Porque aí quando assim, você pede algo para Deus e Deus fala não, mas aí você pensa: mas também, né? Eu não estou muito assim, ligada com Ele. Não, tá bom, Deus, entendi. Agora, quando você recebe o não de Deus, aí você fala: Deus, eu estava jejuando. Deus, tu sabes que eu tenho lido a palavra. Eu estou matando minha carne. Eu estou segurando minha língua. Eu já não estou fazendo aquilo mais que eu tanto queria. Eu estou buscando ser melhor. E Deus fala: não. Eu recebi um não desse jeito. E eu agi desse jeito. Me achando a perfeita, a maravilhosa. Eu pedi algo para o Senhor, para a nossa família. E eu falei, quando Deus, nada fluía, nada não dava certo. Eu tentava naturalmente, dava um jeito para cá e para lá e nada. E aí a gente ora e entende, né? E aí Deus, é não mesmo. Aí eu, mas peraí, Deus. Até fui falar com a minha mãe, mas peraí. Mas eu estou fazendo tudo certo. Deus, você não está vendo? Não, por favor, quase que eu falei assim, eu fui para a cruz, né? Eu paguei um preço. Quase. Mas assim, eu e ele lá, só eu e meu pai, é mais ou menos assim: não, Deus, o Senhor sabe o que eu tenho renunciado. Ah, Deus, tem tanta mulher brincando de servir ao Senhor. Não, Deus, até que eu acerto, até que eu faço umas coisinhas boas. Deus, eu estou matando minha carne, sabe, aquele dia eu queria falar aquilo para aquela pessoa, eu não falei. Deus, eu falando para Deus, tá, gente? Se estiver aparecendo com você aí, eu não sei a sua história não, estou falando da minha. E Deus, eu não queria ir naquele lugar, mas o Senhor falou: vai, seja humilde, vai. Anda a 2ª milha, como diz a pastora Daiane, vai mais um pouquinho. E Deus, eu fui. Deus, eu estou orando, eu estou jejuando, esse ano eu já li a Bíblia toda. E eu falando com Deus, sabe, tudo que eu já tinha feito. Tudo como é que estava a minha vida. Deus, o que eu larguei, o que eu deixei. E o Senhor vai falar que não, uma coisa tão assim, para mim era grande, mas para o Senhor é tão simples. E o Senhor fala não. E comecei a questionar o Senhor. Aí depois, larguei de ser mimimi, de ser bebezinha.
e voltei para o lugar de filha madura, que é onde o Senhor me colocou, e falei: peraí, Pai, eu sei que o Senhor governa sobre todas as coisas, e eu reconheço a sua soberania na minha vida. Pai, me perdoa, porque eu não sou nada, não há uma perfeição em mim. Se eu fizer 0,01%, eu ainda estou em déficit, a balança nunca vai equilibrar. De tudo que o Senhor já fez por mim, de tudo que o Senhor está fazendo. Pai, eu sou uma privilegiada, eu sou escolhida do Senhor, me perdoa. Eu aceito. Aquieta minha alma para entender. Me dá sabedoria para explicar aí esse não para os meus filhos. E assim eu voltei para o Pai, para o governo dele. E é bom quando a gente volta para esse lugar, não vale a pena sair não. Não vale não. E Deus fez. Daqui uns dias eu vou estar contando testemunho. Não fez do jeito que eu queria, não foi o que eu realmente ouvi um não, mas agora eu estou entendendo o porquê do não, e vai ser muito melhor o que Deus vai fazer. Daqui uns dias eu dou o testemunho completo. Eu só não vou contar porque falta um pouquinho para eu contar tudo para vocês. Então, às vezes, você também já recebeu um não de Deus e começou a questionar, né? Mas eu sou crente, eu estou fazendo tudo certo. Eu vejo aquele ímpio lá, aquela minha amiga, dá o golpe, não paga as pessoas, trai o marido, mente, fala mal de todo mundo. Deus, eu seguro minha língua, tem hora que me dá vontade de falar, mas eu não falo. E você fica pensando: Deus, e aí, por que as coisas não mudam? Até quando, Deus? Aí você pensa: por que as coisas não acontecem para mim? Para ela que parece que está dando tudo certo. Por que as coisas não estão acontecendo comigo? Você começa a questionar mesmo e a perguntar pelo não. Mas como no versículo 4, meu justo viverá pela fé. Eu quero deixar esse versículo para você. Abacuque 2:4, não esqueça. Mas o meu justo viverá pela fé. E nesse capítulo 2, já terminando o capítulo 2, eu aprendi 3 verdades. Que Deus vê tudo que está acontecendo. É bom a gente falar, mas você saiba que Ele vê tudo. Ele viu toda a maldade que Abacuque estava falando. Ele vê o vale que você está atravessando. Ele vê essa situação que você está passando. Ele sabe a dor que você está sentindo. Talvez eu não sei. Talvez a minha história é diferente da sua. Eu não sinto a dor que você, mas você também não sabe a dor que eu sinto. Porque você também não passa pelo que eu passo. Mas existe um que sabe. E é para Ele que eu falo. Ele sabe o que eu estou passando. Ele vê tudo. E Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Amém? Existe um tempo determinado. Ele age. Mesmo quando a gente não entende o método, a forma com que Ele está fazendo, Ele está agindo. Eu quero te dizer, você não serve um Deus parado, uma estátua. Você serve um Deus em movimento. Então não tem um momento da sua vida que você fala algo com o Senhor que Ele não está agindo. Ele pode estar te dando um não. Ele pode estar te dando um espera. E pode estar fazendo sim. Mas Ele está em movimento. Tanto que a história nós sabemos que depois o povo vai cativo para a Babilônia, mas vai ser liberto. Então, aí isso já é mais para frente, vai acontecer, porque é um Deus que faz. E no capítulo 3, que é onde eu quero chegar com vocês, que é o último capítulo do profeta Abacuque. Ele não começa mais reclamando. Ele não começa mais com a indignação, com as murmurações. Ele começa com uma oração, um cântico, uma rendição ao Senhor. Abacuque, ele lembra dos feitos que o Senhor fez. Ele fala: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra. Então ele começa a agradecer e a engrandecer. Ele engrandece o Senhor. Ele fala das memórias, do que Deus já fez pelo povo. E ele começa a exaltar o poderio do Senhor, a majestade do Senhor, o governo de Deus. Ele entra num outro lugar que eu quero te ensinar, mulher. Um lugar de exaltação, de reconhecimento de quem é Deus. Onde a gente começa a orar. Às vezes a gente pergunta: Senhor, né? Você apresenta a sua oração para o Senhor.
Pai, eu preciso disso. Você apresenta a sua petição e alega as suas razões. Por causa disso, por causa disso, para aquilo. E aí, mas aí você entra. Senhor, eu te agradeço. Eu te louvo porque o Senhor é maravilhoso. Porque Tu és perfeito e principalmente porque Tu és poderoso. Porque Tu és fiel. E você começa a engrandecer. Eu sei que o Senhor já fez na minha vida. Eu sei de onde o Senhor me tirou. O que o Senhor fez na minha infância, o que o Senhor fez na minha adolescência, o que você fez na minha vida para eu chegar até aqui. E você começa a exaltar ao Senhor. E Abacuque, depois que ele traz a memória, ele traz talvez uma das maiores declarações de fé da Bíblia. Que está, agora sim, coloca para mim o versículo. Que está no capítulo 3, o versículo 17 ao 19. Ainda que a figueira não floresça, que nem haja fruto na vide, ainda que fale o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado, e nos currais não haja gado. Olha como que ele termina: todavia eu me alegrarei no Senhor, eu me alegrarei no Senhor, eu exaltarei o Deus da minha salvação, aquele que me dá a força, aquele que coloca os meus pés como da corça, e me faz andar por lugares altos, e me faz andar altaneiramente. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Amém? Todavia eu me alegrarei no Senhor. Mas ele não começa depois que ele fizer as coisas, não. Ele diz, ainda que. Preste atenção nesse ainda que. Figueira sem flores pode ser um sonho frustrado, né? Porque muitas vezes a gente tem sonhos frustrados numa fase da nossa vida que a gente para até de sonhar, né? Ah, Deus, eu já passei por isso também. Eu não vou sonhar não, Deus, porque você faz tudo do seu jeito. Não é do meu jeito, então. Aí depois eu fui estudar mais um pouco a Bíblia. Falei, não, eu posso pedir, dar-se-vos-á. O Senhor tem prazer em agradecer aos filhos dele. Não, peraí, Senhor. Eu vou continuar sonhando. A resposta vem do Senhor, mas eu vou continuar pedindo. Então, vide sem frutos pode ser resultados que não vieram. Já pensou? Uma videira, ela cresce. Essa aqui está com as florzinhas, né? Mas fica seca, não dá fruto nenhum. Você cria toda uma expectativa. Você faz um tempo de plantação, de regar, de cuidar, e de repente ela não dá fruto nenhum. Pode ser resultados que não aconteceram na sua vida. Campos vazios pode falar de falta de provisão. Falta de provisão na sua vida. Currais vazios são as perdas pelas quais nós passamos, pelo dia mau que um dia chega à nossa casa. E ele estava dizendo, mesmo que, ainda que tudo isso falhe, o meu Deus não falha. Ele não está vendo lá na frente, o povo vai ser libertado. Não, ele estava olhando aquilo ali que estava acontecendo. Mas ele falou, ainda que a figueira não dê frutos, ainda que os currais permaneçam vazios, ainda que, eu exaltarei no meu Deus. Eu sei que o meu Deus não falha, eu sei que o meu Deus é fiel, eu sei que o meu Redentor vive e certamente se levantará ao meu favor. Amém? É isso, mulher. É nesse lugar que você precisa entrar junto comigo, ainda que, mas todavia, Senhor, o meu coração se alegra em Ti. E quando ele termina falando, o Senhor é a minha força, torna os meus pés como da corça, meu Deus, e me faz andar. Tem traduções que falam, em lugares altos. Eu gosto muito da tradução que fala, e me faz andar altaneiramente. Achei bonito essa palavra. A corça, ela sobe em lugares altos com firmeza, porque vai ter lugares altos, Luana, vai ter montes na nossa vida. Ele não falou que ia tirar os montes, ele não falou que a gente ia ficar sem dificuldades, né, Jerusa? Ele não falou, mas ele falou que ele vai firmar os nossos pés, vai nos fortalecer, Jerusa, vai nos levantar, e nós vamos subir por esses lugares altos.
porque os pés da corça é forte e ela sobe. Existe e vai continuar existindo um monte, mas Deus te prometeu fortalecer os teus pés. Talvez Ele não mude o cenário imediatamente, talvez não seja hoje, talvez a gente vai começar um propósito de oração, e eu creio que mulheres aqui vão receber no primeiro dia, em nome de Jesus, amém? Quem toma posse? Eu vou, Senhor, amém. Quem for mais rápido aí já vai receber no primeiro dia. Nós vamos fazer 30 dias de jejum e oração e um propósito. Mas talvez, tem mulheres, pode ser comigo, que não vai acontecer imediatamente, porque nós vamos apresentar ao Senhor causas impossíveis. Quando você entrar no grupo lá no QR Code, você vai ver todas as informações. Está tudo pronto, né, Márcia? Nós vamos entregar no final o papelzinho com o QR Code, porque você vai entrar nesse grupo, vai ver as regras e você vai falar: eu quero participar. Porque a palavra de Deus diz, né, saindo um pouquinho aqui, que é melhor você não fazer um voto do que fizer e não cumprir. Então nós temos horário para orar, nós temos propósito que nós vamos tirar algo, nós temos jejum, uma alimentação que nós vamos tirar, nós temos os livros que nós vamos ler nesse período, nós vamos ler 5 livros. Então você vai entrar lá, aí você vai ver as regras, isso aí, eu quero, Senhor. Se você não quiser, você sai, que ninguém vai saber que você saiu. Então no final aí vai estar o QR Code. Mas uma mulher forte não é aquela que não chora, não é aquela que vai lá no lugar no colinho do Senhor e fala para Ele: Pai, está doendo. Não, a mulher forte não é aquela que fica parada e não fala nada. Não, a mulher forte, ela sabe aonde ela vai recorrer. Ela vai no colo do Pai e fala: Deus, me ajuda. E ela se derrama mesmo. Para o Pai a gente pode falar: eu não estou conseguindo, eu já não estou dando conta. Isso não é fraqueza, não é não chorar, mas é uma mulher que adora enquanto ela chora. Ela não deixa de adorar enquanto ela chora. Ela não deixa de vir à casa do Senhor enquanto ela está chorando por dentro. Ela não deixa de servir ao Senhor enquanto ela está chorando por dentro. Não é o seu choro uma desculpa, uma muleta para você não servir ao Senhor. Quantas vezes, né, Jerusa? Só você. Algumas vezes eu estava junto, eu sei que a Jerusa sobe aqui para fazer interpretação de Libras para nós, e por dentro a alma está gritando, está chorando. Mas quantas vezes o Senhor renova ela ali enquanto ela está servindo ao Senhor? Porque o altar cura. Quando você serve ao Senhor, o Senhor está te curando, mulher. As mulheres que ficaram lá na cozinha preparando um jantar para você, eu creio que elas vão receber algo do Senhor ali também, porque o Senhor entra quando nós estamos servindo. Amém? É a mulher que confia, mesmo sem entender. Tá tudo contrário, ela tá sorrindo. Tá tudo contrário, ela tá entendendo. E ela permanece, mesmo quando tudo parece difícil. Hoje, mulher, eu quero dizer para você, Deus quer te tirar do capítulo 1, do capítulo da sua vida de até quando, Deus? De indignação, de pergunta, de comparação com a outra, para te levar para o capítulo 3, aonde você sai da queixa, da murmuração, entra num caminho de vigilância, de exaltação, de adoração ao Senhor, e termina, louvando ao Senhor, recebendo do bálsamo do Senhor, do lavar do Senhor sobre a sua vida, dizendo: ainda que, Senhor, ainda que tudo fale, eu me alegro no Senhor, porque o Senhor é a minha força. Então, mesmo se você entrou aqui cansada, irritada, sem entender o silêncio de Deus, hoje o Senhor está te levando aqui para passar para o capítulo 3. O Senhor quer que você termine, não dizendo até quando, Deus, mas todavia eu me alegrarei no Senhor. Hoje é isso que o Senhor quer dizer para você, mulher. Hoje o Senhor quer te levar para esse lugar de todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei o Deus da minha salvação. Ele faz os meus pés como o da corça, pés firmes, pés espirituais, pés que sobem. Você não vai afundar na crise. A crise não vai te afundar, pastora. A dor não vai te afundar, pastora. Levanta,
O Senhor está levantando a sua cabeça para você andar altaneiramente. Você vai subir acima dela. Deus está te dando estrutura para suportar o processo. Deus está amadurecendo a sua fé. E Deus está transformando a sua dor em um testemunho. Hoje eu quero profetizar na sua vida, mulher. Sentada mesmo, estende suas mãos assim. Onde havia desânimo na sua vida, começa a nascer uma resistência. Onde havia desânimo, está nascendo uma força. Onde havia medo de lutar, medo de mudança, medo de enfrentar, está havendo ousadia. Nasce ousadia na sua vida hoje, mulher. Onde havia questionamento, hoje eu quero profetizar a confiança do Senhor sobre a sua vida. O Senhor é a sua força, Ele ajusta os teus passos e Ele te faz andar em lugares altos. Amém? Mulheres, eu quero te pedir para ficar de pé. Eu quero chamar as pastoras, algumas mulheres servas do Senhor para subir aqui no altar, que eu falei com elas antes. Nós vamos fazer um corredor aqui em cima, mas eu quero te pedir para ficar de pé, mulher, enquanto elas vão subindo. Hoje não é dia de você sair daqui pequena. Hoje é dia de você sair daqui posicionada, decidida. É uma decisão. Você vai, como Abacuque, não vai terminar a sua história mais perguntando. Você vai terminar adorando. Não, cadê o bolo? Hoje o Espírito Santo quer te tirar desse ciclo de reclamação e murmuração e quer te levantar, mulheres que adoram mesmo no vale. É para fazer um corredor, um pouco do lado de cá e um pouco do lado de lá, e deixar o espaço aberto para elas passarem, amém? Mesmo que a figueira não floresça, mulher, eu continuo crendo. Mesmo que o milagre demore, eu continuo adorando. Mesmo que ninguém veja, eu sei que Deus está trabalhando. Aline, mesmo que ninguém veja, Aline, você sabe que o Senhor está trabalhando e pelejando por você. Aquele que é fiel, aquele guarda, o guarda de Israel, Aline, ele não descansa, ele não para, ele não dorme. Amém? Agora eu quero te chamar para orar, para clamar ao Senhor. E aonde você está, você vai entregar essa indignação, essas dúvidas que você tem perdurado na sua mente. E você tem falado assim: ah, Senhor, só eu e o Senhor sabe. Pode começar a orar agora. Pode começar a orar, entregar para o Senhor. Eu sei que alguma mulher está passando por isso, porque o Senhor falou comigo. E o Senhor quer te falar: Ele está fazendo. Há milagre hoje sendo derramado sobre a sua vida. Enquanto você se entrega para o Senhor e diz: Senhor, eu te exalto. Começa a exaltar. Senhor, eu reconheço quem Tu és. Eu reconheço a Tua soberania. Eu reconheço que Tu és forte. Pai, eu reconheço que Tu és fiel. Eu reconheço que Tu és poderoso. Eu reconheço tudo que o Senhor já fez, Deus. Eu sei que muito mais o Senhor fará. Eu sei que eu não vou morrer até que essa promessa se cumpra, Pai. Eu sei, Senhor, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque está na palavra, e eu tenho declarado, e eu tenho recebido essa palavra. Então mesmo que eu não veja, Senhor, os meus olhos naturais não vejam, com os meus olhos espirituais eu já consigo ver. Por isso eu já te agradeço, Senhor, eu já te louvo. Comece a agradecer. E eu quero chamar, nós vamos fazer um corredor agora, mulher. É um corredor de unção. Vocês vão entrar aqui pela minha direita. Vai vir as primeiras das frente, vai vindo aos poucos, você vai vir em oração. Você pode entrar aqui nesse corredor, mulher, de uma forma, mas eu tenho certeza que até você atravessar e descer ali, você vai sair mudada e transformada. Essas mulheres, talvez eu conheço muitas aqui, sei a história de muitas que eu acompanho, mas essas mulheres não sabem. Mas o Senhor que está aqui presente, que te trouxe até aqui, vai usar elas hoje. E elas vão ungir. Elas não vão orar por você. Vocês vão receber uma unção. Uma unção na sua mente. Uma unção nas suas mãos. Uma unção que vai trazer mudança. Mudança de vida. Que você vai entrar de uma forma e vai te impulsionar a sair de outra forma. Porque essa dor não vai te paralisar. Vai te impulsionar. Pode vir.
Quero pedir o louvor para ir cantando uma música. Entrando aqui pela direita, vai vindo as primeiras, as duas primeiras fileiras. Vai vindo as duas primeiras, devagar, mulheres. Vamos orar. A sua luta não vai te destruir. Deus vai te amadurecer. Ele é a sua força. Eu vejo Deus fortalecendo estruturas emocionais aqui nessa noite. Eu vejo Deus curando mulheres cansadas. Eu vejo Deus devolvendo firmeza espiritual. Aquela que está fraca espiritualmente fala: Senhor, eu já fiz tanta coisa, Senhor, e parece que agora todos me abandonaram. Parece que agora eu não consigo mais fazer nada para o Senhor. Eu me sinto inútil, Deus. Hoje o Senhor está te fortalecendo espiritualmente. Está te levantando, mulher. Está te resgatando para o ID, para aquilo que você é chamada para fazer. Esse corredor hoje é uma transição na sua vida. Esse corredor hoje você já não vai permanecer mais do mesmo jeito. Você vai entrar de um jeito, mas o Senhor vai te fazer andar sobre as águas. Você vai ser transformada. Aquelas que já passou, sente, por favor. Assim como Abacuque saiu da queixa para a adoração, você vai atravessar isso aqui. Vai atravessar simbolicamente da dúvida para a fé, da dor para a confiança, da indignação para o posicionamento. Enquanto você passa, o Senhor está te ungindo, está derramando sobre você. E eu profetizo pés fortalecidos. Eu profetizo emoções alinhadas, estruturas restauradas, fé amadurecida, mulheres cansadas sendo renovadas, mulheres que estavam quase desistindo do seu casamento, da sua própria vida. Hoje você vai sair daqui decidido que você se alegra no Senhor, que o Deus da tua salvação, Ele está aqui com você. O Senhor está colocando pés de força. Deus está firmando os teus pés sobre as águas, para que você possa romper em fé. Não desista, não desista, permaneça. Não deixe nada te roubar sua fé. Não deixe nada paralisar a sua vida. Você vai permanecer. Nós somos aqueles que não desistem. Pai, eu declaro aqui hoje nessas mulheres, mulheres que vão ficar em ti, que vão romper em fé, que vão avançar no teu reino. Mulheres que serão transformadas, mulheres que estão fazendo a diferença do hoje, que não vão fazer no futuro, não, Deus. Elas fazem a diferença na onde elas estão, Pai. Elas fazem a diferença na casa delas, Pai. No meio dos filhos, Pai. Eu declaro hoje aqui mulheres que vão levar no corpo da palavra, mulheres que vão ser cheias do Senhor, cheias do Espírito Santo, cheias do conhecimento, cheias da revelação da tua palavra. Quando elas abrirem a boca, vai flamejar palavras do alto do Senhor sobre a vida de outras mulheres, sobre homens, mulheres que vão pregar em congresso, mulheres que vão usar a rede social para levar o nome de Jesus, para levar a palavra do amor, a palavra da reconciliação, do perdão. Mulheres que vão usar redes sociais para fazer diferença de postura, de comportamento, de condutas, postura de princípios. Eu declaro aqui hoje sobre vocês, mulheres, uma unção de capacidade, uma unção para vencer, uma unção para firmar pés, uma unção de fortaleza. Se esse mar não se abrir, mulher, você vai passar por ele, você vai andar sobre as águas, em nome de Jesus. Nada vai te parar, nada. Você é escolhida, você veio aqui, não foi por acaso. Hoje, mulheres estão sendo curadas emocionalmente, mulheres estão sendo cheias do Senhor, cheias do Espírito Santo, mulheres estão sendo cheias da graça, mulheres estão sendo cheias do favor do Senhor. Mulheres que estavam com doenças físicas vão passar por esse corredor de
com doença emocional vai ser liberta do remédio, vai ser liberta ao passar desse corredor. Eu declaro, mulheres, que vocês são curadas, que vocês são transformadas, que há um bálsamo novo do Senhor sobre a sua vida, mulher. Em nome de Jesus, receba a unção de transformação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ai, começa mesmo, Pai. Nós somos Deus, não somos nada, Pai. Nós precisamos do Senhor, Pai. Por isso cada mulher, Pai, hoje se rende ao Senhor. E essa unção, como um dia Davi foi ungido, Pai, hoje elas só recebem a unção para mudar, para transformar. Essa unção vai ser o que carrega a vida delas. Quando elas pensarem em parar, quando elas pensarem em paralisar, elas vão lembrar desse corredor, dessa transição para um até quando, Deus, para uma todavia me alegrarei do Senhor. Hoje o Senhor derrama unção de alegria, Pai, unção de alegria, unção de alegria sobre as mulheres que estão aqui hoje. Você que me assiste, infelizmente não pôde vir, receba daí também uma unção de alegria, uma unção de pés novos, pés fortes, uma unção para viver o sobrenatural, uma unção para renovar a sua fé, para ser transformada pelo Senhor. Que ainda que você não veja, o Senhor é fiel, ainda que as circunstâncias estejam contrárias. Eu quero dizer para você que me assiste, Ele está lá, Ele está com você. Você não está só. E o nosso Redentor certamente se levantará ao seu favor. A provisão vai vir, os frutos vão chegar. Em nome de Jesus. Vai haver cura, vai haver transformação. Não porque eu estou dizendo, mas porque eu creio. E eu não estou aqui para lançar palavras ao vento. Eu estou lançando palavras sobre o que eu creio. Você que recebeu a unção, continue cantando, continue orando. Peça ao Senhor agora: Deus, fortalece a minha fé. Tem momentos, Senhor, que a minha fé está abalada. Canta comigo: a minha fé não será abalada, Senhor. Eu vou firmar os meus pés no Senhor. Declara: se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Eu declaro aqui: mulheres andando sobre as águas, amém? Minha vida. Você está andando, Deus está te levantando. Hoje Deus está mudando a sua história. No dia 5 de março de 2026, Deus te trouxe para você andar sobre as águas. Não foi para você mudar os seus olhos, não foi para dizer que a situação já mudou, mas é para dizer que você é a primeira que muda. Você muda para ver a mudança em volta de você. Hoje o Senhor te trouxe aqui para viver esse sobrenatural. Minha vida se revestirá do seu poder. Quero pedir a todas para ficarem de pé. Nós vamos já terminar. Quero orar com você. Vamos esperar as últimas que vão passar. Se você crê hoje, se você crê, você vai viver. Se você crê, você vai experimentar. Eu quero dizer, você não veio aqui à toa. Se você está me assistindo, foi o Senhor que te impulsionou a assistir. Amém? Porque Ele quer dizer para você, não foi à toa. Eu morri por você e eu continuo lá por você. Hoje Ele quer dizer para vocês, mulheres, Ele continua aqui por você. Começa um novo tempo. Se o mês de março começou com alguma coisa bagunçada, que você não via saída,
o Senhor está alinhando o mês de março na sua vida. Para que você possa dizer: todavia eu me alegro no Deus da minha salvação. Amém? Eu vou orar com todas e depois, mulheres, nós temos uma lembrancinha para você. Isso eu quero pedir para você não se levantar, porque vai receber cada uma que estiver no seu lugar. Amém? A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém, Senhor. Aqui começou a pegar fogo. Deu um calor aqui. Meu Deus. Amém. Pode terminar, vocês. Amém. Senhor, nós selamos essa noite hoje. Nós selamos essa unção hoje. Nós selamos essa decisão hoje. A fé dessas mulheres com essa unção. Ainda que, Deus, cada mulher aqui vai continuar te adorando. Ainda que, Senhor, cada mulher aqui reconhecerá a força que ela tem no Senhor. Cada mulher aqui vai receber os pés para subir em lugares altos. Ainda que, Senhor, chegou o tempo do Senhor florescer nas nossas vidas. Não importa a circunstância. Não importa a circunstância. Pai, eu quero abençoar o mês de março de cada mulher aqui hoje, Pai. Hoje começa mais um mês. Já estamos no 5º dia. Nós temos ainda mais 25 dias, 26 dias, Pai. Senhor, o Senhor não precisa de uma hora. Basta um segundo para o Senhor mudar circunstâncias e situações. Mas hoje, Senhor, o Senhor já começou a mudar no meu coração. Já começou a mudar no coração de cada mulher aqui. Por isso eu abençoo, que agora com esse coração renovado, agora com essa unção, Senhor, transicionando para o novo tempo, esse mês de março, Senhor, vai ser alegre. Deus, a graça do Senhor vai superabundar sobre a vida das minhas irmãs, Pai. Eu declaro que nesse mês de março elas vão experimentar do sobrenatural. Pai, eu declaro que aquilo que só os olhos dela espirituais estavam vendo, agora os olhos naturais vão ver. Aquilo que elas creem agora vai materializar no físico, Pai. Eu declaro agora que elas são renovadas, que o mês de março vai haver curas, Pai. Que no mês de março elas vão experimentar do crescimento no Senhor, de uma sede pelo Senhor tão grande, Pai, que elas não vão conseguir se conter, sem estar contigo, sem te buscar. Pai, eu declaro que esse mês de março, Senhor, as mulheres que estão aqui hoje, as que estão me assistindo, Senhor, elas vão viver o sobrenatural do Senhor. Aquilo que o Senhor já determinou, os planos e os projetos do Senhor, elas vão experimentar nesse mês de março, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Eu quero te pedir só para assentar as nossas líderes. Tá. A lembrancinha. A nossa lembrança de hoje, eu falo que a nossa lembrança do Hope, gente, ela sempre, para mim pelo menos eu já ensinei algumas aqui, ela é um memorial, que eu quero que cada vez que você vê, seja o que você ganhou aqui, você lembre da experiência, do que o Senhor falou com você nessa noite. E hoje, nós temos uma pirainha aí para você, quero desejar para todas, feliz Dia das Mulheres. E essa pirainha você vai tirar com bastante cuidado, porque isso aqui é um marca-página. E ele está falando: ser mulher é alinhar a sua essência e permitir-se florescer. Então guarde esse marca-página. Nem todas hoje usam a Bíblia de papel, eu sou ainda da que gosta, mas com certeza às vezes um livro. Use o marca-página. Se você não usa, não sei, coloque lá na sua geladeira, prenda ele lá, mas que você lembre da experiência, daquilo que o Senhor te trouxe aqui hoje para falar. Que Ele te trouxe para dizer que você é forte nele, amém? Que Ele coloca os seus pés como da corça e que Ele vai te levar para andar altaneiramente. Eu não vou ver mais nenhuma mulher andando assim, ó, de cabeça baixa. Levanta seu olhar agora, porque é isso que o Senhor trouxe você para fazer aqui hoje.